Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, a Mãe Igreja nos dá, neste 18º domingo depois de Pentecostes, a graça de meditarmos sobre sobre a ação de Cristo para conosco. O Senhor veio para nos redimir os pecados. Que coisa maravilhosa é essa! Saber que nossos pecados podem ser perdoados. Esta esperança, e já na vida da Igreja, esta realidade, constitui o próprio ser do homem novo, redimido por Cristo, perdoado por Cristo. Se olharmos com atenção, a obra redentora do Senhor é justamente destinada a isso, a que tenhamos o perdão dos pecados e nos tornemos filhos de Deus. Tudo o que prepara anunciando e tudo o que realiza morrendo na cruz e ressuscitando, o faz para que tenhamos esta graça particular, o perdão dos pecados. E ao realizar isto, age em nossa natureza, recriando-a em algo completamente novo. Eis que faço novas todas as coisas. A graça da redenção cria uma nova realidade, um mundo novo inaugurado na paixão, morte e ressurreição de Cristo, e que há de chegar à sua plenitude na parousia, na vinda definitiva do Senhor e na consumação dos séculos. O preço dos nossos pecados é a morte de Cristo. Um só morreu, sem nunca ter pecado, para redimir todos os pecadores. Quando percebemos que este mesmo ato que redimiu do primeiro pecado, o de Adão, até o último pecado, o do último vivente, que há de nascer e viver sobre esta terra, está todo concentrado no mesmo e único ato redentor da cruz. Lá, naquela cruz derradeira do Senhor, em seu sangue derramado, em sua oferta de sacrifício cruento, estão perdoados os meus pecados e os teus também. Aquele que nos vem por herança da condição de filhos de Adão, o original, e também os fatuais, os cometidos, os deliberados e praticados pela rebeldia de nossa vontade. Tudo, absolutamente tudo, encontra sua fonte de perdão neste ato único do Cristo. E quando percebemos que a Santa Missa é a mesma realidade, agora de forma incruenta, mas o mesmo sacrifício redentor, em cada missa se atualiza o perdão dos pecados do mundo inteiro. Coisa maravilhosa é isto, que Cristo entregou à Igreja e entregou com uma generosidade absoluta. Olhemos como esta novidade chega ao povo da primitiva aliança, ao velho Israel. Chega ali na figura de um paralítico, preso em um leito e apresentado diante do Senhor com fé. Que podiam eles esperar? Um milagre para o corpo, uma cura para os membros, que lhes oferece Cristo? A redenção, o perdão dos pecados, a amizade com Deus. Que coisa maravilhosa é este dom, imerecido e impensável. Se olharmos para o velho Israel, que suplicava nos sacrifícios expiatórios diminuir um pouco a culpa de seus próprios pecados,
sabendo que só poderia confiar neles, naqueles ritos antigos estabelecidos por Moisés e os filhos de Arão, de uma forma simbólica e não verdadeiramente eficiente. O sangue da novilha, sua cinza, o dos bodes e das cabras, todos esses rituais da liturgia do templo eram figuras passageiras, somente sinais e nada mais que isto. Como poderiam eles compreender as palavras que saem neste domingo da boca de Cristo? Coragem, os teus pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? De fato, o escriba da antiga aliança fala corretamente. Só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Mas Deus se fez homem e nasceu de Maria Virgem e morreu como cordeiro imaculado sob o madeiro da cruz e redimiu a humanidade. Deus mesmo perdoou e pagou o preço do perdão. Usou de misericórdia e não traiu a sua justiça, pois ofereceu-se a si mesmo em resgate. Aqui obscurece a inteligência do velho Israel para se abrir à novidade prodigiosa da nova e eterna aliança, para que o novo Israel cresça na graça e no poder de Deus. Coisa maravilhosa é esta, incompreensível para os antigos, encantadora para a Igreja. É a nossa realidade de todo dia. Desde que fomos batizados, desde que entramos neste mistério da redenção, desde que se inaugurou este mundo novo em nossas almas, nós vivemos neste tempo, o tempo do perdão. E quão abundante é a misericórdia de Deus. Nisto, queridos fiéis, a Mãe Igreja não só nos dá a missa como redenção dos pecados, o batismo como absoluta absolvição de todos os pecados, mas também nos dá a confissão como atualização da graça batismal, do perdão atual dos pecados. Este sacramento, esculpido pelo Espírito Santo no seio da Igreja, com uma dádiva tão profunda que os apóstolos receberam do Senhor mesmo: ide por todo o mundo, batizai todas as gentes, ensinai-lhes a observar tudo o que vos ordenei. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. As palavras do Senhor, seu mandato aos apóstolos, ecoa na Igreja na forma deste sacramento tão precioso. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E tudo se transforma. De condenado a liberto, de culpado a inocente, de digno da revolta dos anjos e de todos os males, a filho amado e querido de Deus, protegido pelos seus anjos. Palavras tão curtas, tão poucas, em uma fórmula de absolvição, transformam o ser humano de uma realidade a outra, que vai aos extremos, do inferno ao céu. Que poder Deus deu aos homens. De fato, deu aos seus apóstolos e a toda a Santa Igreja,
na ordem sacerdotal. Os sacerdotes guardam o mesmo e único mandato dos apóstolos, a mesma e única chave de ligar e desligar. E com que generosidade fazem isto? Durante toda a história, quantos foram os sacerdotes verdadeiros mestres da confissão, exímios e zelosos? São Pio de Pietrelcina, São João Maria Vianney, e a lista vai longe de santos confessores que gastaram tanto tempo nos confessionários, absolvendo a culpa dos condenados. Coisa maravilhosa este sacramento. Somente a igreja pode dá-lo, somente o sacerdote pode ministrá-lo. E só existe onde existe verdadeira igreja e nunca fora dela. Mas se olharmos com atenção, sacramento que nos primórdios se dava uma ou duas vezes na vida e depois, com maior generosidade, passou-se a ser aplicado antes da festa da Páscoa ou da Natividade do Senhor, ou em perigo iminente de morte. Agora, em nossos dias, é tão generosa e abundante a graça do perdão. Tão abundante que desperdiçamos, que desmerecemos, que tratamos com indiferença e desdém. Ah, queridos fiéis, como é triste a um sacerdote ouvir confissões mal preparadas. Como é lamentável ouvir uma consciência que não tem contrição. Como é doloroso sentir que o penitente parece um cidadão que chega à Câmara Municipal para pedir a licença para cortar uma árvore, pronto e acabou. Assim trata o sacramento do amor divino. Já falei os meus pecados, agora me dê a absolvição, que semana que vem aqui estou de novo com os mesmos, para não acumular muitos. Onde está a contrição? Num tempo em que se fala tanto de misericórdia, se responde à misericórdia com indiferença ou mais, com ganância e soberba. Não se pode deixar o amor desamado e não se pode passar indiferente a ele. Aqui, queridos fiéis, quase caímos naquela mesma sentença que o Cristo Senhor disse aos seus: não lanceis pérolas aos porcos. E por vezes, parece que lançamos as pérolas do perdão a porcos famintos que as devoram e as destroem. Para misturar a graça divina à sua própria imundície, sem contrição, sem desejo de conversão, sem mudança de vida. Valei-nos os santos confessores, São Francisco de Sales, que nos socorra, para que não desfaleçamos no ministério, diante de tantos horrores. É tão belo o perdão, mas é para os filhos, não para os rebeldes. É para os de casa, não para os assaltantes. Tornemo-nos bons filhos de Deus e nos reconheçamos como que somos, pecadores perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.